tá aparecendo aquela... Pessoal, bom dia. Eu queria ver se o áudio tá bom aí. Será que tu consegue acessar o teu... Se eles estão conseguindo ouvir bem. Alguém pode sinalizar se está ouvindo bem? Dá um sinalzinho de legal? O áudio tá bom, por favor? Ah, beleza. Bom dia, pessoal. Conforme foi combinado, né, e foi expandido o convite a toda a comunidade acadêmica do IFMA Campus Codó, a gente hoje realiza a nossa live para o lançamento oficial da nossa candidatura, com o lema Juntos pelo Campus que Queremos. Eu estou aqui ladeado com o amigo Francisco Paiva, que é o nosso técnico em assuntos educacionais, e eu me chamo Regis Alves, sou administrador junto ao IFMA Campus Codó, não sou administrador do IFMA, ocupo o cargo de administrador, certo? E a gente pretende fazer aqui um momento muito rápido, mas que seja bastante esclarecedor do porquê que a gente resolveu lançar o nosso nome como candidato ao cargo de diretor-geral, tá bom? Além disso, a gente vai destacar um pouco das nossas propostas de trabalho, um pouco da trajetória minha junto ao IFMA Campus Codó, e vamos finalizar com algumas considerações, tá certo? Aí nesse intervalo, Chico, ele vai, junto com a gente, vai trocar algumas ideias, né? Apresentar para os espectadores um pouco também da visão que ele tem hoje da nossa instituição, o porquê que ele acredita na nossa candidatura, e isso é importante que se diga. Eu tenho muita admiração por Chico Paiva, por isso eu fiz questão de estar próximo dele, da gente conversar e juntos, né, de maneira coletiva com ele e outros colegas, elaborar um plano de trabalho que de fato buscasse priorizar dentro da nossa instituição a questão da gestão participativa e democrática. Eu acredito que isso vai ficar um pouco mais notório à medida que a gente for conversando nessa nossa live, tá certo? De já, meu muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Bom dia, pessoal. Eu estou pessoalmente apoiando a candidatura do Regis, porque eu vejo que o Regis é uma pessoa que tem todos os pré-requisitos para se tornar um grande gestor do IFMA, né? Uma pessoa que tem conhecimento prático e vivencial da instituição e também tem conhecimento, né, teórico de como que funciona a administração pública, e eu decidi apoiar o Regis por isso, e porque eu vejo nele também uma pessoa que pode fazer uma gestão que supere os problemas históricos do nosso campus, né? E aí, ao longo aqui da apresentação, a gente vai, aos poucos, discutindo algumas dessas questões. Beleza. Retomando a palavra, eu vou fazer uma rápida apresentação da minha trajetória de vida junto ao IFMA. A gente já até divulgou alguns vídeos em que a minha história com o IFMA, pessoal, inicia lá na época ainda de Escola Agrotécnica Federal de Codó. Eu fui aluno do curso técnico em agropecuária na turma de 2004 a 2006. E no primeiro concurso que ocorreu após a finalização do nosso ciclo junto à Escola Agrotécnica, que foi em janeiro de 2008, eu consegui uma aprovação em segundo lugar para o cargo de técnico em agropecuária. Fiz a prova no dia 13 de janeiro de 2008 e retornei como servidor no dia 13 de outubro de 2008. De lá para cá, muitas foram as atividades, os trabalhos desenvolvidos, sempre tendo como norte a melhoria da atuação institucional. Quem esteve comigo ao longo desses anos conhece um pouco da minha postura enquanto servidor. A gente sempre buscou dar o melhor da gente em qualquer área que a gente se propôs a trabalhar, em qualquer área que a gente se propôs a atuar. Então, vamos fazer aqui uma rápida apresentação.
No que tange a formação, eu sou técnico em agropecuária, formado pela turma de 2004 a 2006 da Escola Agrotécnica Federal de Codó, atual IFMA Campus Codó. Sou bacharel de Administração Pública pela Universidade Estadual do Maranhão, turma de 2014. Sou especialista em docência do ensino superior pelas Faculdades Integradas Signorelli. Sou licenciado em Informática pela Universidade Federal do Maranhão, Campus Codó. E sou mestre em Contabilidade e Administração pela FUCAP Business School. No que tange a experiência profissional, eu já atuei como técnico em agropecuária em uma empresa de assistência técnica e extensão rural de Codó. O nome da empresa é Emaplan. Estive lá por 3 a 4 meses, do período de novembro de 2007 até março de 2008, quando então eu passei em um processo seletivo para atuar como assessor de microcrédito rural junto ao Instituto Nordeste Cidadania, que é uma organização da sociedade civil organizada, né, de interesse público, que atua junto ao Banco do Nordeste do Brasil, né, o BNB. A minha atuação se deu basicamente nos municípios de Codó, Tinguiras e Coroatá, trabalhando o Agroamigo, né, que é o Pronaf da linha B, Pronaf B. Após esse período junto à agência do Banco do Nordeste de Codó, não como funcionário do banco, mas como funcionário do Instituto Nordeste, na função de assessor de microcrédito rural, eu fui então nomeado para a Escola Agrotécnica Federal de Codó. A minha nomeação se deu pelo final de setembro de 2008, eu entrei em exercício dia 13 de outubro de 2008. Nesse cargo eu permaneci até outubro de 2014, quando então eu fui aprovado para o cargo de administrador da Universidade Federal do Maranhão, Campus Codó, onde eu tive a oportunidade de ficar por lá 6 meses, tive a oportunidade de ter uma outra experiência, né, uma outra vivência de um ambiente organizacional de uma universidade, que se diferencia muito do ambiente de um instituto federal, no sentido de que os institutos federais eles têm algo que é muito positivo, né? A questão do peso de cada segmento nesse processo de escolha dos seus representantes. Nas universidades nós temos pesos diferenciados, de modo que o professor tem peso de 70%, o técnico de 15% e o aluno de 15%. E no IFMA, assim como nos demais institutos federais, na Escola Dom Pedro também, Colégio Dom Pedro, melhor, e o Cefet também do Rio de Janeiro, esse peso ele é igualitário para cada segmento. É um terço para técnico, um terço para professor e um terço para aluno. O que demonstra a importância do processo democrático dentro das instituições federais de ensino. Eu estou, depois desse período que eu passei na UFMA, né, de outubro de 2014 a abril de 2015, eu fui redistribuído para o IFMA Campus Codó. Né? Desde abril de 2015, eu tenho exercido as minhas atividades aqui no campus. Inclusive, fiz o meu mestrado agora, de 2017 a 2019, sem precisar me afastar das funções. O afastamento que eu tive junto ao campus foi a cada 15 dias, na sexta tarde e no sábado, certo? Porque o programa ele era desenvolvido em São Luís e foi contratado pela reitoria do IFMA, através de uma inexigibilidade de licitação, certo? E eu atuei nesse programa como um aluno bolsista, certo? Porque a FUCAP Business School é uma instituição privada com bom reconhecimento e boa avaliação pelo Ministério da Educação. A minha experiência dentro do IFMA me possibilitou passar por vários setores, entre os quais eu cito o CGPP, que é a Coordenação Geral de Produção e Pesquisa, atual Departamento de Produção e Apoio Didático, onde eu tive a oportunidade de ser chefe da cooperativa escola, fui chefe do setor de ruminantes e também substituía o titular daquele departamento nos seus afastamentos legais. Atuei junto ao Departamento de Administração e Finanças, realizando processo de execução orçamentária e financeira. Estive junto à Diretoria de Administração e Planejamento, dando suporte aos processos de compras, de gestão de contratos. Fui chefe de gabinete entre abril de 2016 e maio de 2017,
Comecei a exercer essa chefia ainda na gestão do professor Cardoso, que hoje é diretor do Campus Pedreiras, e fiquei com o gestor atual até maio de 2017. Fui chefe da seção de patrimônio também do Campus Codó, do período de novembro de 2017 até abril de 2019, onde busquei desenvolver as atividades que eram pertinentes ao setor, em especial a conciliação dos saldos contábeis entre os sistemas SUAP e SIAP, realizando o cadastramento de todos os bens móveis que foram adquiridos pela instituição desde o ano de 1997. Hoje, nós temos próximo a 99% dos bens que o IFMA adquiriu ainda, mesmo na época de agrotécnica, devidamente cadastrado no SUAP. O que falta hoje é a mobilização desses bens, é a transferência de carga deles para os seus respectivos responsáveis. Mas isso requer uma atuação maior. Nós tentamos fazer isso durante o período que lá estivemos, temos vários processos nesse sentido, mas infelizmente nós não conseguimos dar prosseguimento a esses processos. Mas eles foram feitos, encontram-se em tramitação na instituição. Participei também de diversas comissões dentro da instituição, comissões de licitação, grupos de trabalho, tá? Inclusive registro que dentro do IFMA Campus Codó nós atuamos na operacionalização, na primeira operacionalização do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A primeira chamada pública destinada a esse fim foi realizada e nós tivemos lá uma parcelinha de contribuição, desde o planejamento da contratação, o mapeamento da produção local da agricultura familiar, contatos com agricultores, contatos com sindicatos, realização da chamada pública propriamente dito. A gente esteve envolvido dentro desse processo. Certo? Participei de licitações importantes dentro da nossa instituição que hoje impedem, são um certo impeditivo de permanecermos com o apoio à gestão maior que hoje se encontra instalada dentro do Instituto Federal do Maranhão. Entre elas, eu cito a concorrência pública número 1 de 2015, que tinha como objeto pavimentar a via interna do IFMA Campus Codó, inclusive com uma ponte nova, inclusive com a instalação de bueiros. Era uma obra destinada com previsão orçamentária de 2.200.000. Com muito êxito, nós fizemos a licitação e tivemos uma empresa ganhadora desse processo, e que foi homologado por 1.600.000. E nós tivemos a infelicidade de ver o orçamento que estava destinado ao nosso campus ser destinado para outro campus. E ficamos ao Deus dará. A ponto que, em 2018, fomos acometidos com o desabamento da nossa ponte, que já há muito tempo apresentava sinais de que não estava bem. As suas cabeceiras já haviam apresentado falhas, desabamentos parciais, e havia sido recuperado pelos nossos colaboradores terceirizados, que sempre que foram solicitados, agiam de prontidão para tentar restabelecer aquele acesso. Eu registro isso, pessoal, porque essa questão da ponte hoje é algo que muito incomoda a instituição. Não só a comunidade acadêmica, a comunidade interna, o IFMA Campus Codó, como também as pessoas que residem na circunvizinhança do IFMA. Eu passo agora a apresentar alguns motivos que me levaram a essa candidatura, a lançar esse nome como candidato a diretor-geral do IFMA Campus Codó. Um primeiro ponto que eu quero destacar é que nós temos o desejo de contribuir com a nossa instituição. Nós somos de Codó, natural de Codó, estudei nessa instituição, tenho 31 anos hoje de idade. Desses 31, 17 foram vividos dentro do IFMA Campus Codó. Então eu não aceito apontarem para a nossa candidatura e dizer que é por cargo, dizer que é por interesse pessoal. Isso é uma mentira, isso é uma fake news. E eu vou explicar por quê. O nosso primeiro desejo é contribuir com a instituição, que para a gente é como se fosse uma segunda mãe. Essa instituição ela foi um divisor de águas na minha vida. Eu, até o ano de 2003, antes de entrar nela, eu tinha pouca expectativa do que fazer do meu futuro. E ao ter contato com excelentes profissionais, porque uma característica que é natural da nossa instituição é isso, nós temos um corpo docente muito qualificado.
um corpo docente que estimula o nosso desenvolvimento. E nesse momento eu dirijo uma homenagem singela a esses profissionais que transformam realidades, transformam vidas. Muitas vezes eles acabam não tendo esse retorno por algo que é falho dentro da nossa instituição. Nós temos um acompanhamento falho dos nossos egressos. Os nossos egressos têm de ser acompanhados, não só para que a instituição colabore com eles, no sentido de alocá-los no mercado de trabalho, mas no sentido de criar laços afetivos, porque essas pessoas elas podem apoiar a nossa missão. Perceba que a cada vez mais os nossos recursos orçamentários têm se tornado escassos. E nós precisaremos buscar formas alternativas de custear as nossas atividades operacionais, de custear os nossos projetos. Então, eu cito essa questão do acompanhamento de egresso, porque os nossos professores muitas vezes acabam não tendo esse retorno. Muitos deles não têm a total compreensão da parcela de contribuição que eles têm nas nossas vidas. Eu tenho professores hoje que até hoje, logicamente, são para mim grandes referências e que eu posso atribuir a eles a criação de uma expectativa de vida, a criação de uma postura ética, de uma conduta respeitosa, de uma conduta referenciada na moral. Tá? A gente sempre buscou fazer isso, sempre onde nós estivermos, onde nós pudemos estar, a gente buscou primar por esses valores. E é isso que a gente leva para a vida, certo? O nosso nome, a nossa honestidade, o nosso caráter. Além dessa questão de querer contribuir com a nossa instituição, uma coisa que me incomoda, e eu vou lhe dizer que me incomoda, não é só por uma questão de ser gestor, de ser administrador público, e entender que a gente podia ter feito muito mais. É a falta de aderência da gestão atual, ou melhor, do gestor atual. Eu não vou generalizar a equipe, porque generalizar a equipe é algo que eu não vejo com bons olhos, porque faltou um planejamento institucional. Nós não temos planejamento estratégico. A gente não faz as ações dentro da instituição hoje com planejamento. Hoje, a gente vive um contexto em que, na maior parte, é um contexto de apagar incêndios. E nós temos capacidade de estabelecer um horizonte para alcançar. Nós temos a capacidade de estabelecer metas para a gente alcançar. O que custa elaborarmos um planejamento estratégico situacional junto com a nossa comunidade, chamando os nossos alunos, nossos professores, chamando nossos técnicos, chamando a comunidade para participar com a gente desse momento. Os recursos têm sido escassos. E isso a gente já sabia em 2015. A gente viu a queda orçamentária de 2014 para 2015. A gente já sabia que no próximo quadriênio, o gestor que fosse enfrentar a gestão da instituição, ele teria sérios problemas nesse quesito. Tá? Mas ele não tinha e não tem a obrigação de fazer isso sozinho. Ele precisa compartilhar a responsabilidade dele. Nós estamos dentro de uma instituição pública de ensino. Nós precisamos mostrar como fazer uma gestão participativa. Nós precisamos ter fóruns permanentes em que técnicos, professores, alunos e comunidades sejam ouvidas, para que possamos alinhar nossas demandas, as nossas ações institucionais ao que de fato é prioridade. Dentro de gabinete, decisão de gabinete, tem um sério risco de tomar ações ou de desenvolver ações que não condizem com as necessidades reais, por uma falta de uma visão do todo. Então, por essa razão, é extremamente necessário a gente ouvir os segmentos, ouvir quem está de fora, dar esse espaço para que as pessoas também possam participar. Tá? Porque gestão participativa não é comunicar depois que foi feito, não é querer justificar o porquê que não foi feito, mas é no antes, no planejamento, chamar para decidir o que vamos fazer. É isso que temos disponível. Nós não temos orçamento participativo. Nós não temos esse diálogo. Esse é o segundo motivo que me leva a lançar meu nome como candidato. Um terceiro motivo, que é casado com esse segundo, logicamente, é essa ausência de debate com a comunidade acadêmica. Eu não vejo isso com bons olhos. Eu sinto que a instituição perde por essa multiplicidade de olhares, essa capacidade que nós temos de
de... Valeu, Júlio. É a empolgação, meu irmão. Eu não estou zangado, pessoal. É só porque à medida que você vai falando, naturalmente a reação muda. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui para tirar essa fala de sindicalista, assim, muito forte. Um outro motivo, pessoal, essa ponte, eu já mencionei ela, eu volto a repetir, a morosidade em resolver esse processo, para mim, me incomoda. A gente está completando agora 28 meses e dentro da instituição não existe um projeto técnico assinado por um profissional devidamente autorizado pelo Conselho Regional de Engenharia com anotação de responsabilidade técnica para fazer a regularização dela. Vi vários processos serem feitos dentro da instituição, fui convidado para colaborar em abril desse ano e quando prestei a minha colaboração no sentido de indicar que fosse contratada uma empresa para elaborar um projeto básico e executivo, para que nós tivéssemos uma ação acertada, porque essa ponte já caiu uma vez, essa é a segunda. Ela caiu quando era de madeira, por meados de 2004 a 2006. Meus colegas que iam de ônibus, porque eu sempre fui de bicicleta na época de agrotécnica, é uma boa lembrança que eu tenho, porque eu consegui fazer grandes amigos que eu levo para a vida, que hoje, mesmo distante, quando a gente se vê, é um amor enorme. Eu consegui sair da instituição mais cedo, no horário de 5 horas, mesmo chovendo, botei minhas coisas dentro de uma sacola e fui-me embora. Mas quem estava de ônibus, quando foi passar, não achou ponte. Era uma ponte de madeira. Ela foi construída de concreto, foi essa ponte agora que caiu numa segunda enxurrada. Então, dado esse histórico, eu considero que seja de suma importância, na terceira intervenção, nós fazermos algo certo, fazendo estudo técnico, recorrendo às tecnologias disponíveis. Tá? Então, esse é também um dos motivos que me levam a lançar essa candidatura. Tem a questão de que houve uma pouca atenção à nossa fazenda experimental. Eu não preciso destacar isso. Quem está dentro da instituição presenciou isso. E não foi só questão de corte orçamentário. Eu falo isso com conhecimento de causa. Não sou dono da verdade, logicamente. Longe de mim querer ser dono da verdade. Mas faltou uma ação mais integrada. Tá. Quer falar, Chico? Acho importante também um aspecto que demonstra um modelo de ação que é praticado pela atual gestão, que a gente tem no campus. É um modelo de gestão pautado, em certa medida, no improviso, né? Então a gente tem ali uma série de ações, como o Regis destacou, que não são planejadas, né? Que são situações improvisadas, na maioria das vezes, e isso termina levando, né, a prática de ações que são ações que não terão e certamente não terão o impacto que a gente espera, né? Então, apesar de se apresentar, a gente tem um plano, a gente fez um plano, etc., mas na prática, né, do que a gente vivencia, a gente vê que não existe assim, tanto esse planejamento. Assim, eu olho isso até com uma certa tristeza, porque a gente está uma gestão há 4 anos, o pessoal não conseguiu colocar um serviço de Xerox no campus, por exemplo, né? Fizeram um laboratório, uma sala para os professores se reunirem com os alunos, né, de atendimento, uma coisa totalmente improvisada, um gasto excessivo, uma sala que não é utilizada para nada, serve como depósito para livros, né? Então, esse tipo de gestão é uma gestão que a candidatura do Regis, com o nosso apoio, o apoio dos demais colegas, é isso que a gente quer superar dentro da nossa instituição, assim, né? Até às vezes as pessoas tendem a colocar na cabeça dos outros que a gente tem algo contra os gestores atuais. Não tem nada a ver, né? Os gestores que estão aí hoje, eles são pessoas respeitáveis, mas a gente está se opondo a uma prática de gestão. Eu falo prática porque são ações que são continuadamente realizadas e que têm o mesmo tom, o improviso, a improvisação, como se não se preparasse a fazer. Agora, outro dia a gente ficou sabendo de uma informação que querem fazer essa ponte aí de uma forma totalmente descabida, né? Colocando uma tubulação, uma coisa totalmente imprópria, que pode até colocar a vida das pessoas que passam por ali em risco. Então, assim,
é esse modelo de gestão que a gente pensa assim, que não cabe mais no IFMA em geral, né? O nosso campus é um campus grande, a gente não estava falando de um campus pequeno, é um campus grande, precisa ser administrado de tal forma a colocar esse campus no patamar que ele merece, né? A gente tem campos em outras cidades que são campos bem mais recentes que o nosso, que já estão num patamar bem superior em termos de infraestrutura, em termos de curso, em termos de corpo docente, etc. Então, assim, a candidatura do REG, a gente apoiando a candidatura do REG, a gente está pensando no IFMA Campus Codó, no que será o futuro dessa gestão, assim, né? Porque nos preocupa muito o atual gestor querer ficar mais 4 anos nesse modelo de gestão improvisada, né? Um modelo de gestão muito centralizado na mão de algumas pessoas. Então isso é uma coisa que para a gente não é bom, assim, né? A gente não vê isso com bons olhos. A gente quer realmente uma transformação para colocar uma gestão, uma nova gestão que também traga novas práticas, né? Um novo modelo de gestão que não seja o modelo da improvisação. Tá certo. Um ponto também, pessoal, ontem eu até encaminhei alguns e-mails, né, para colegas servidores e também para a comunidade acadêmica, para os nossos alunos, e destaquei do quão importante é esse momento que a gente está vivenciando agora. Nós passamos de dezembro, dia 24 de dezembro, até agora dia 1º de junho, impedidos de discutir e de debater o futuro da nossa instituição, porque tinham acabado com as eleições para diretor-geral. E graças a Deus, né, essa medida provisória ela não se converteu em lei, ela acabou que perdendo a sua eficácia. E quando a gente se planejava para pensar em algo, para demonstrar para a gestão atual de que as coisas não estavam a mil maravilhas, de que a gente está vendo. O fato de nós não termos nos manifestados antes é porque nós não tínhamos esse espaço. Nós não tínhamos esse contexto. Para quem nós íamos nos manifestar? Íamos caçar briga? Porque uma situação como essa, quando você busca debater o melhor para a nossa instituição, é ruim ouvir críticas. As pessoas não gostam. E a gente está ciente disso. Eu não estou falando aqui do excelente profissional que é o nosso gestor, enquanto professor. É uma pessoa que eu admiro, que eu tenho muito apreço, muita admiração, e isso eu não nego para ninguém. A todos que eu tenho falado, eu sempre digo isso. É uma pessoa excelente. O que eu estou criticando é a gestão. Viu? Não critico o pessoal, porque para mim também é uma pessoa excelente. Não critico o profissional, porque é um excelente professor, é muito bem querido pela comunidade acadêmica, mas no aspecto da gestão, houve algumas falhas que eu, como administrador público, consegui notar. E por isso a gente está destacando isso. Então a gente precisa reconhecer que esse momento é importante, dado que a gente consegue então discutir o futuro da nossa instituição para agora, né, melhor, o presente e o futuro para os próximos 4 anos, nessa oportunidade que é esse processo de escolha do nosso diretor-geral. Nós temos excelentes candidatos com bons currículos. Eu faço esse rápido destaque. Eu vou falar um pouco agora, pessoal, das nossas propostas de trabalho. Tá? A gente não é só crítica, é importante que para cada problemática percebida haja uma solução. Porque problemas todo mundo acha. É muito fácil achar problema, mas nós temos solução. E eu acho que é isso que é o importante. A gente está disposto a colaborar. Eu acompanhei atentamente os planos de trabalho dos candidatos e me entristeceu ver o plano da gestão atual. É um plano muito simples. Eu não digo plano complexo no sentido de fazer ou de prometer desenvolver ações que dependem de orçamento, que dependem de externalidades. Eu não falo nesse sentido, como por exemplo construir isso, desenvolver laboratório, fazer ginásio. Então, são demandas importantes para a nossa instituição, eu vou salientar elas, mas eu me refiro àquilo que não requer recurso orçamentário, aquilo que requer a consolidação do processo de gestão participativa e democrática. Eu não senti isso no plano de gestão. Acessei o site ontem, eu estava aguardando o lançamento, assisti a live, assisti também do outro candidato e
eu senti essa fraqueza, porque eu acho que a gente precisa olhar mais para a nossa comunidade e perceber as nossas potencialidades e dar esse espaço. Tá? Então, dentro das nossas propostas de trabalho, pessoal, nós organizamos ela em 7 eixos. Os 7 eixos são pesquisa, ensino, extensão e relações institucionais, certo? Assistência estudantil, infraestrutura, gestão de pessoas e administração geral. Eu não me refiro à administração do DAP, eu me refiro à administração geral da instituição, certo? Quando eu falar dessas propostas, vocês vão perceber, vão entender ao que eu me refiro. Dentro do contexto do eixo da pesquisa, que é o eixo 1, a gente tem como proposição a questão do diálogo com a comunidade acadêmica interna, com a comunidade externa, para que a gente possa, na medida do possível, Chico, alinhar as nossas ações ao que de fato é demandado pela instituição, ao que de fato é demandado pelos arranjos produtivos locais. Essa é uma preocupação que a gente precisa ter, e eu acho que é um tema que a gente precisa discutir. Essa proposta de trabalho que a gente elaborou de forma coletiva, pessoal, eu quero que vocês entendam que ela não é fechada, ela não é uma receita de bolo, ela é apenas um norte representativo de como a gente pensa a instituição. E ele está totalmente aberto ao diálogo, à adaptação, certo? Porque essa é uma das bandeiras que a gente pretende levantar. Não é uma questão demagógica, não. A gente precisa ouvir a comunidade, a gente precisa compartilhar as responsabilidades. Nós não temos o orçamento que nós tivemos até o ano de 2014. Nós precisamos ter ciência disso. E nós não propomos, dentro do nosso plano de trabalho, ações que sejam impossíveis ou inviáveis de ser executadas. Pelo contrário, essa foi a nossa preocupação principal. Apresentar propostas de trabalho que a gente consiga executar. Certo? Então, dentro da pesquisa, a gente pretende equipar os nossos laboratórios com material de consumo e, na medida do possível, fazer a aquisição de equipamentos, porque a aquisição de equipamentos, pessoal, demanda uma coisa que a gente chama de orçamento de capital. E esse orçamento de capital, ele tem se tornado muito difícil de vir ao IFMA. A gente tem tido uma dificuldade enorme de ser contemplado com esse tipo de orçamento. Mas, na medida do possível, a gente vai priorizar essa aquisição desses equipamentos para dotar a infraestrutura necessária desses laboratórios para que os cursos de graduação, os cursos técnicos, os de formação inicial continuada tenham uma base para melhorar cada vez mais. Queremos apoiar os nossos pesquisadores. Dentro do campus, nós temos conhecimento de que temos muitos pesquisadores que têm trazido muitos recursos para a instituição, para equipar laboratório através de participação em editais específicos de instituições de fomento. E temos sentido que esses pesquisadores não têm recebido o devido reconhecimento. Nós pretendemos estimular esses profissionais, técnicos, professores, alunos, que desenvolvem esses projetos, como também dar o suporte, para que isso seja uma ação constante dentro da nossa gestão. Um outro ponto que a gente pretende explorar dentro do eixo da pesquisa é estimular a nossa comunidade acadêmica a realizar publicações científicas. Nós somos conhecedores que hoje, mais do que nunca, parece que criou-se um movimento de que tem se tornado muito caro publicar o resultado dos trabalhos que são desenvolvidos, o compartilhamento desses saberes. E dado esse novo contexto, esse novo cenário, nós temos a sensibilidade de pensar nesse tópico como uma questão de prioridade dentro da pesquisa, dialogando com a comunidade para que a gente possa fazer a melhor definição do orçamento para essa parte. Fala um pouco de pesquisa, Chico? Acho importante na pesquisa o apoio, né? Esse apoio financeiro que o Regis falou, né? A gente sabe que muitos dos nossos pesquisadores, como o Regis falou, têm demonstrado bons resultados, incentivar para que outros pesquisadores se engajem também nos editais de fomento e, além disso, também, obviamente, né, mobilizar recursos da própria instituição para tornar essas publicações um fato, porque a publicação, todos nós sabemos que ela tem várias implicações, e uma das implicações, né, das publicações dos docentes é o melhor reconhecimento dos nossos cursos. Então, a instituição ela precisa, né, também dessas publicações. Então aí a gente vê que a publicação não é só não impacta só na vida do pesquisador propriamente dito, né? O professor que vai, o servidor que faz a pesquisa, né? Sabe que quem faz pesquisa sabe que não é exatamente uma coisa simples, demanda muito trabalho, muito esforço intelectual e às vezes até esforço físico,
Daí a importância do campus, né, ter disponibilizar recursos financeiros e aí dialogar com a Pró-Reitoria de Pesquisa do Instituto para mobilizar recursos no sentido de materializar essas publicações, porque daí a gente vai certamente colher bons frutos, né? Além de colocar a instituição na vitrine maior, a gente vai ter certamente uma avaliação melhor dos nossos cursos. A gente fez, em alguns momentos aí da nossa trajetória no IFMA, a gente fez vários levantamentos sobre o perfil dos nossos pesquisadores, e uma coisa preocupante é que grande parte dos nossos pesquisadores, dos nossos professores, servidores, eles publicam até chegar ao IFMA. Então, quando eles chegam ao IFMA, há uma tendência das publicações diminuírem, porque você entra numa dinâmica de trabalho que é muito intensa e a instituição também não se mobiliza tanto no sentido de dar esse suporte. Então, é importante a gente valorizar bastante quem faz a pesquisa, disponibilizar em algum momento até uma jornada de aula um pouco menor para os pesquisadores, para os professores que estão envolvidos com mais projetos de pesquisa, com mais orientação, etc. Eu acho que isso é uma coisa que a gente, nós devemos, né, observar dessa forma e numa eventual gestão vamos colocar isso em prática, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vem conversando assim, eu e o Regis, da importância desse ponto, porque a pesquisa, note só, né? A pesquisa junto com o ensino e com a extensão assim, é a razão de existência da nossa instituição. Então a gente não está falando de uma coisa pequena, assim, de uma coisa circunstancial. Isso tem que ser parte da gestão, eixo estruturante, como está no plano aqui de trabalho, um dos eixos centrais do plano de governo, de gestão, próximo quadriênio. Beleza. É importante a gente tratar essa área, né, Chico, com a devida atenção. A gente entende que o campus tem desenvolvido bons trabalhos, mas que a gente poderia estar bem melhor se houvesse um suporte maior da instituição e o reconhecimento desses profissionais, no sentido de também estimular outros professores, pesquisadores a buscarem angariar recursos, né, junto a essas instituições de fomento. É uma coisa que melhora a avaliação dos nossos cursos de graduação, melhora a nossa imagem institucional, porque precisamos criar essa imagem. A comunidade ela precisa saber que dentro do IFMA a gente faz ciência, a gente faz pesquisa, a gente cria conhecimento, a gente aprimora conhecimento. Então é uma bandeira que a gente vai priorizar sim, a pesquisa. Agora, no eixo do ensino, pessoal, a gente vai fazer rápidas pinceladas. Todos esses pontos que a gente está destacando aqui estão descritos, inclusive com um pouco mais assim, de detalhamento, no nosso plano de trabalho. Você pode acessar o plano de trabalho no nosso website e também através da nossa rede social. Aqui no Instagram, se você for lá no perfil, tem um linkzinho para o site juntospelocampusquequeremos.wordpress.com. Eu acho que não tem BR, né? Só até o .com. E isso também pode ser acessado aqui no Facebook. Lá na página inicial tem o link, viu? Juntos pelo Campus que Queremos. E a gente faz esse destaque bem maior. No ensino, nós temos a proposta de revisar e atualizar os nossos planos e projetos político-pedagógicos, tanto dos cursos técnicos quanto dos cursos de graduação. Os cursos de graduação, eles inclusive, eu acredito, Chico, que dado o contexto mais recente deles, eles estão até que bem alinhados com as demandas institucionais, né, a questão dos arranjos produtivos locais. Agora eu sinto uma carência no que tange aos cursos técnicos, a falta dessa discussão. A falta, por exemplo, há mais de 10 anos ingressam no IFMA apenas 160 alunos em 4 cursos técnicos, que é o curso técnico de agropecuária, agroindústria, meio ambiente e o curso técnico de informática. Isso no ensino regular. Na educação de jovens e adultos temos técnico em comércio, técnico em agroindústria e técnico em manutenção e suporte em informática. Perceba que já é muito tempo sem que haja uma audiência pública, sem que haja essa verificação do que os arranjos produtivos locais e regionais estão demandando. Porque nós somos uma instituição de educação profissional técnico-tecnológica. Você está dizendo, com isso alguém pode dizer assim, você está pensando só em colocar o jovem, preparar uma mão de obra para ingressar logo no mercado. Não. A gente tem a preocupação de olhar a empregabilidade do nosso egresso, mas também tem a preocupação de dar ao nosso egresso as condições adequadas para que ele dê continuidade ao seu processo formativo.
como hoje nós temos muitos alunos do IFMA, graças ao bom trabalho que é desenvolvido na área do ensino, principalmente na área da graduação, e isso eu reconheço. Eu sou homem para reconhecer aquilo que está bem dentro da instituição, né? Porque é uma coisa importante. Nós hoje temos alunos fazendo mestrado, mestrado e doutorado, junto a importantes instituições de ensino, como é, por exemplo, a Universidade Federal de Viçosa, que é referência na América Latina. E isso é algo que a gente precisa dar continuidade, né? É uma ação que eu reconheço e que a gente vai priorizar para que evolua, no sentido, inclusive, de nós estabelecermos dentro do ensino o programa de mobilidade acadêmica, não só o internacional, porque isso já é consolidado dentro do IFMA. Apesar de nossos alunos do Campus Codó não terem participado ainda dessa dinâmica de forma mais ativa, certo? Nós pretendemos incluir os alunos do Campus Codó dentro desse processo de mobilidade acadêmica internacional e fomentar o debate a respeito da mobilidade acadêmica nacional para instituições de referência dentro do eixo da agropecuária, do eixo da química, do eixo da biologia, do eixo da matemática, que são os nossos cursos de graduação, e também a questão do relacionamento que esses cursos de graduação têm com os cursos técnicos, né? Porque uma característica dos institutos federais, não é, Chico? É a questão da verticalização do ensino. Então, nossos cursos, eles precisam manter um certo alinhamento, até por uma questão da nossa identidade como um campus agrícola, né? Então, nós temos essa visão de fomentar dentro do IFMA o debate sobre a mobilidade acadêmica nacional. Não só, por exemplo, para ir lá para uma instituição, vamos citar aqui a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, a Universidade Federal de Viçosa, não só para isso. Nós temos condições de fazer uma mobilidade intercampo do próprio IFMA. Aqueles campos que têm cursos da área de agronomia, por exemplo, por que não estabelecer um programa interno para que o nosso aluno conheça outras realidades, vejam outras culturas que são exploradas economicamente e se sinta mais preparado para ir para o mercado de trabalho? Tá? A fazenda experimental é algo que eu cito porque os nossos cursos, que estão muito alinhados com a nossa identidade enquanto instituição agrícola, eles demandam essa infraestrutura para que possa, de fato, possibilitar uma formação sólida para o agrônomo, para o licenciado em ciências agrárias, para o técnico em agropecuária, para o técnico em meio ambiente, certo? E para as outras áreas também. A gente não tem a intenção de priorizar uma área. O que a gente tem, a intenção é de tratar de maneira isonômica as demandas de todas as áreas, dos cursos que são ofertados pela nossa instituição, e dar o suporte para aquilo que o nosso campo já foi um dia. Eu peço depois que vocês deem uma olhada no plano de trabalho, para vocês verem algumas imagens, para vocês verem melhor, algumas imagens de quando nós promovemos uma intensa reestruturação dos setores agropecuários dentro da instituição. Não fizemos mais, né? Logicamente que não fui eu que fiz, eu dei o suporte na minha condição de técnico agropecuária, não fizemos mais por gargalos que até hoje persistem na instituição. Nós precisávamos instalar uma área de culturas permanentes para explorar as frutíferas, e nós não conseguimos progredir nisso por falta de um sistema de irrigação. Nós tínhamos a ideia de ampliar a área de pesquisa, né? Uma área protegida, porque nós tínhamos muito conflito com alguns de nossos vizinhos que, por vez ou outra, acabavam liberando seus animais para dentro das nossas áreas. E tinham alunos que desenvolviam projetos e, quando se espantavam, eram pegos com a surpresa de que esses animais tinham feito um estrago geral, né? Tinham jogado todo o trabalho que foi desenvolvido pelo ralo. Então, tem situações que existem dentro da instituição que são antigas, elas não são situações novas, e são simples de resolver. E nós temos a solução, nós temos propostas para isso. Pretendemos trabalhar a implantação de novos cursos técnicos e de graduação mediante um amplo debate com a comunidade interna e externa, para alinharmos mesmo a nossa atuação. Acredito que isso seja um ponto principal. Estimular a questão de realização de aulas práticas intra e extramuros. Nós temos 200 hectares. Nós temos potencial para desenvolvimento de muitos trabalhos da maior parte dos nossos cursos técnicos, certo? E isso não quer dizer que não vou estimular a realização de visitas técnicas, de viagens de estudo para outras instituições. Não estou dizendo isso, nós vamos estimular. Vamos buscar empreender esforços para maximizar esses processos,
de modo que toda a comunidade acadêmica possa ser contemplada, tá? Porque isso é importante para o processo formativo. Conhecer novas realidades, conhecer como que os processos são feitos. É assim que se constrói um profissional com uma formação sólida. Quer citar alguma coisa de ensino ou passo? Acho que esse aspecto da reformulação dos cursos é um aspecto até interessante e a gente observa também, né, um fato até curioso, né? A atual gestão iniciou um processo de reformulação dos cursos, eu acho que de todos os cursos eles iniciaram esse processo, não concluíram nenhum, né? Nenhum dessas reformulações foram concluídas. É importante observar da proposta do plano do Regis, então não é só a formulação, mas é fazer também a consulta à comunidade para ver até assim, a viabilidade dos nossos cursos atuais, né? Então analisar, será que esses cursos realmente são os cursos adequados, será que a gente não tem capacidade ou potencial para desenvolver outros cursos, diante também, logicamente, do contexto local, né? Que a instituição ela não está isolada do mundo, da comunidade, então a gente precisa ter esse diálogo, então assim, reformular os planos já existentes e também propor, né, e realizar consulta à comunidade para ver a viabilidade de outros cursos junto, né, essa realidade local. A gente observa uma permanência dos cursos durante um certo tempo e a gente acha que essa permanência, sem esse diálogo com a comunidade, a gente não sabe até onde de fato esses cursos ainda atendem, né, aos anseios da comunidade local. Pode ser que tenham aí outras demandas, mas a gente só vai saber se a gente tiver esse contato com a comunidade, tiver esse feedback. É interessante essa questão, o colega citou algo aqui. Nós tivemos turmas que se formaram, por exemplo, em cursos técnicos e sequer viram a criação de galinhas de granja. Nós possuindo dentro da instituição 2 aviários para a criação de aves de granja, né? E possuindo também um aviário rústico logo na guarita. E chegou a acontecer isso, de terem alunos que sequer chegaram a ver como fazer a criação na prática, né? Na teoria eles tiveram aulas, acredito que muito boas, porque os nossos profissionais, repito, nossos profissionais docentes são altamente qualificados. É por isso que eu acredito que a nossa instituição de ensino ela tem muito potencial para, no médio prazo, se tornar a melhor instituição de ensino do leste maranhense. E no longo prazo, por que não dizer do estado do Maranhão? Nós temos bons profissionais e isso a gente precisa repetir aos 4 ventos, porque nosso potencial é enorme. Está em estado latente em algumas questões e a gente tem o objetivo de estimular essa latência, né? De estimular essa eclosão de maneira mais eficaz, de maneira mais efetiva, certo? De maneira mais eficiente. No eixo da extensão e das relações institucionais, porque a gente tem sentido essa carência, a questão de convênios para estágio, remunerado ou voluntário dos nossos alunos. A maior parte dos cursos demandam estágios curriculares, né, como exigência formativa. E nós temos sentido que há uma lacuna aí que precisa ser tratada. A gente percebeu isso conversando com alguns alunos. A gente percebe também que essa é uma área que, dentro da instituição, ela está um pouco... qual a palavra adequada para dizer? Não é esquecida, mas é uma área que ela requer uma atenção para melhoria, né? Porque ela é um dos pontos em que representa a imagem do IFMA Campus Codó para a comunidade, para os nossos parceiros empresariais, para aqueles que têm potencial de empregar os nossos egressos. Então a gente precisa afinar essas parcerias, a gente precisa afinar essas relações, alinhar para a melhoria da nossa imagem institucional, para a melhoria dos nossos alunos. A nossa assessora para assuntos aleatórios e ordinários e extraordinários passou uma pergunta: quais as propostas que nós temos para a área de esporte e educação física no campus? Olha, eu percebo que essas são 2 áreas super importantes, assim como é também a área de artes. Eu vi um manifesto recente e totalmente que concordo com aqueles pontos que são elencados. São áreas que conseguem fazer com que os nossos estudantes tenham mais ligação com a instituição, que acabem criando, né, ou desenvolvendo mais afinco com a
atividade acadêmica. Essas áreas elas vão receber sim a atenção da nossa gestão, viu? Eu acho que foi o Mike que fez essa pergunta. Importante também, a área de educação física e de artes, ela é importante porque ela cria, né, ela trabalha muito essa questão da evasão. Então, assim, as escolas que trabalham muito bem educação física e artes dentro do seu currículo, dando um protagonismo, né, para esses profissionais atuarem, a gente observa isso claramente. Então, a gente tem experiências em Codó mesmo, no nosso campus, professores de artes que conseguiram, às vezes até utilizando recursos próprios, né, realizarem muitos trabalhos interessantes, muitos trabalhos importantes. A atual professora de artes é um exemplo disso, a professora Tiziane. A gente já teve no passado o professor Dimas, que também era uma figura que realizava muitos trabalhos, muitas vezes tirando recursos do seu próprio salário para manter isso, porque o apoio da instituição era mínimo, né, ou quase inexistente. E a gente vê o impacto disso na permanência de muitos alunos. Então, muitos alunos que estavam, digamos assim, trilhando um caminho que não era nada interessante, o trabalho desses profissionais dessas áreas fizeram com que esses alunos permanecessem. E a gente reconhece, né, a importância desses professores da área de linguagens aí, não só de educação física, especificamente de artes, mas a pergunta foi mais ou menos direcionada para isso, mas a gente vê, por exemplo, os professores de literatura aí que organizam aí o Sarau Anual, que é um evento também de grande impacto, né, para os nossos estudantes, os professores que realizam o evento de novembro do NEABI. Então, todos esses aspectos, né, todas essas áreas, elas precisam ser vistas não como apoios pontuais, assim, não aquele apoio sazonal, aquela coisa, chegou novembro, vamos apoiar o NEABI. Não, você precisa manter uma agenda de trabalho desses profissionais que seja permanente, né, continuadamente, durante todo ano, e com o suporte necessário, obviamente, né, que também não dá para você jogar isso tudo sobre a responsabilidade do professor, sem que a instituição se mobilize para dar o suporte necessário. Inclusive, no nosso plano de trabalho, lá na seção de assistência estudantil, a gente menciona que nós temos a proposta de dar o total suporte aos nossos alunos atletas, né? Tem essa concepção de que é uma área que ajuda os nossos alunos a permanecerem junto aos seus cursos, né, desenvolvendo as suas atividades acadêmicas, à medida que combate esse processo de evasão escolar, né, e à medida que dá notoriedade à nossa instituição. Nós temos estudantes atletas aqui que já ganharam prêmios locais, prêmios regionais, e nós precisamos estimular isso. O esporte é algo vital assim, para o desenvolvimento, né, logicamente, dos nossos estudantes. A gente reconhece que, em termos de infraestrutura, nós estamos muito aquém do esperado. Tá? Para uma instituição que tem mais de 20 anos, nós estamos muito aquém do esperado. Não temos os pontos assim, elementares para que os nossos estudantes e a comunidade possam desenvolver plenamente as suas atividades de educação física. Mas é uma área que nós pretendemos priorizar através do diálogo mesmo, viu? É que nem eu disse, os recursos são escassos. Nós não vamos tomar para nós essa responsabilidade de decidir o futuro institucional de maneira isolada. Nós vamos compartilhar a nossa responsabilidade de gestão com toda a comunidade acadêmica, porque acreditamos que assim a gente pode legitimar ainda mais o nosso trabalho. Avançando aqui na questão do eixo, terceiro eixo, extensão e relações institucionais, nós defendemos que a instituição ela precisa criar uma imagem positiva, uma imagem que transfira confiança para a nossa sociedade em geral. Nós temos sentido que hoje nós somos uma espécie de ilha. Tá? Nós temos vivido muito para o nosso interno e deixado um pouco em segundo plano essa questão das relações interinstitucionais. E nós vamos priorizar isso, porque entendemos que à medida que nós criamos, junto aos nossos parceiros, junto à sociedade, a imagem de que somos uma instituição séria, uma instituição que desenvolve ciência, que desenvolve pesquisa, que desenvolve um ensino de qualidade, nós temos naturalmente o apoio da sociedade. Eu falo disso porque nesses últimos eventos que nós participamos em prol da educação, uma manifestação aos ataques que a educação pública brasileira vem sofrendo, nós não tivemos uma grande adesão da sociedade. Quem estavam lá eram, na sua grande maioria,
as pessoas diretamente relacionadas à educação, mas a sociedade, assim, a nossa volta, algumas vezes, não estou generalizando, mas algumas vezes nós sentimos olhares de quem dizia assim, o que esses caras estão fazendo, o que esse pessoal está fazendo. E isso, em grande parte, tem nossa responsabilidade. Porque a gente não traz a comunidade para dentro da nossa instituição, a gente não mostra o nosso trabalho, a gente não divulga, a gente não tem uma preocupação de mostrar tudo que a gente desenvolve. Tá? E nós vamos priorizar isso dentro desse eixo de extensão e relações institucionais. Aqui dentro da questão ainda da extensão, uma das nossas propostas é trabalhar a Semana Tecnológica, que já é um evento estabelecido por um decreto ainda do governo de Lula, para ser desenvolvido em todo mês de outubro, né? Nós pretendemos desenvolver a Semana Tecnológica com 2 núcleos. Um núcleo que esteja extremamente alinhado com aquilo com a temática estabelecida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, certo? E um outro núcleo que possa fazer justamente esse trabalho que eu mencionei agora, de trazer a nossa comunidade para dentro da nossa instituição, para fazer cursos de capacitação de formação inicial e continuada. Eventos que a gente via com muita frequência na época de escola agrotécnica, como, por exemplo, curso de criador de aves, curso de bovinocultura de corte, curso de criação de curso de caprinocultura, curso de elaboração de produtos agropecuários, curso de elaboração de produtos de panificação, cursos que podem dar estamos recebendo aqui a informação que nossa live está um pouco demorada, mas a gente vai encurtar para encerrar, para não ficar enfadonho. Mas a gente pretende desenvolver desses 2 núcleos, e nesse núcleo de maior integração, a gente pretende fazer semelhante ao que foi feito na Escola Agrotécnica, porque deu certo, a comunidade veio, a comunidade participava, e a comunidade saía da nossa instituição com a sensação de que fazia de fato parte dela. E é esse o sentimento que a gente pretende construir. A nossa visão, que é a semana, ela tem se tornado um evento interno. Um evento interno e com foco para cursos superiores. Então, mesmo nossos alunos de ensino médio, eles não se sentem representados dentro dessa programação, certo? A programação não representa os docentes de ensino médio, os alunos de ProEja também, participação muito baixa, e basicamente são os alunos de graduação. Se a gente for pensar em termos de instituição, a gente precisa pensar em um modelo que contemple, né, todas as nossas modalidades, e como o Regis falou, não só pensar o evento como uma ação externa, mas pensar o evento como uma oportunidade para a instituição dialogar com a comunidade local, obviamente oferecendo, né, dentro das nossas potencialidades, cursos de formação, que são, na nossa visão, é uma coisa totalmente praticável, uma coisa não é complexa de se realizar, depende muito do olhar, né, da valorização, né, dessa visão de integração, instituição, comunidade local. Beleza. Eu vou citar mais 2 pontos que a gente pretende desenvolver dentro da extensão em relações institucionais para a gente ir para o próximo tópico, que é a assistência estudantil. A gente pretende implantar dentro do IFMA o pré-IFMA, né? É uma espécie de curso preparatório para alunos da educação oriundos, né, de escolas públicas, principalmente do 9º ano, né, das escolas estaduais do município de Codó, e pensar inclusive num formato semelhante ao que foi feito com o pré-ENEM. É isso, o pré-ENEM, o atual. É um formato que a gente registra que é interessante, que tem recebido boa avaliação por parte da comunidade, não só interna, como também externa, e a gente pretende manter e aprimorar essa atuação, criando o pré-ENEM e dando suporte para que o pré-IFMA, ou melhor, o pré-IFMA, que é o preparatório para o IFMA, e dando o suporte necessário para que Foi encerrado. Foi. A gente inicia outra live. E vai ficar gravado? Tá gravando no Facebook. Tá? Tá.
Caramba. Qualquer coisa tu pega o vídeo do Facebook e depois joga no Instagram. Certo. Um minutinho só, pessoal. A gente tá voltando aqui. Pronto. A gente vai falar mais rápido. A gente teve um pequeno probleminha aqui porque tem uma questão de tempo que a gente ultrapassou, mas voltando à questão do pré-ENEM, do pré-IFMA e do pré-ENEM. A gente pretende criar o pré-IFMA, né? E dentro do pré-ENEM dar o suporte para que esse programa continue, que é um programa importante para a comunidade. A ideia que a gente estava trabalhando é de organizar o pré-ENEM, por exemplo, de um modelo que a jornada de essa aula que o professor vai dar no pré-ENEM já conste na sua jornada de aulas semanais, que hoje é uma coisa que não consta. Então o professor ele tem uma aula extra. Então a nossa ideia é colocar dentro da jornada do professor já as aulas que ele vai ministrar no pré-ENEM. Né? E no caso do pré-IFMA, a gente vai ter que fazer uma seleção de alunos da rede pública municipal, alunos que estão no 9º ano, né, para formar aí uma turma de alunos e, obviamente, a instituição garantir o suporte de transporte para esses alunos. E também colocando dentro da carga horária do professor essas aulas que ele já vai ministrar no pré-ENEM e no pré-IFMA. Então, a nossa ideia é que não seja, que o professor não tenha que ter uma jornada extra dentro da sua própria jornada semanal de trabalho. Pronto. Então, dando continuidade, pessoal, a gente vai para o quarto tópico aqui, que é assistência estudantil. Dentro da assistência estudantil, nós pretendemos consolidar a questão do Programa Nacional de Alimentação Escolar dentro da nossa instituição. Entendemos que a alimentação escolar é uma assistência primária e é um direito dos estudantes de educação básica. E nesse sentido, nós empreenderemos o máximo de esforço para que continuemos a ofertar uma alimentação de qualidade, né, de boa qualidade, para que os nossos alunos tenham condições de dar continuidade ao seu processo educacional dentro da instituição. Relacionado à questão do transporte escolar, nós temos a proposta dentro do município de Codó de alinhar um diálogo junto à Prefeitura Municipal de Codó, porque é importante que se diga que a Lei Municipal número 1560, de 20 de setembro de 2011, uma lei que foi criada ainda sob a gestão do professor Cardoso e de alguns alunos que se empenharam, né, que se engajaram para que a Prefeitura de Codó possibilitasse a questão de oferecer transporte aos estudantes nesse trajeto cidade-campus, campus-cidade. Nós temos a pretensão, ou melhor, a proposta de conversar e estabelecer um diálogo junto à Prefeitura para fechar um convênio, de modo que nós possamos contemplar não só os estudantes da educação básica, dos cursos técnicos, como também os cursos de graduação e de pós-graduação dentro desse convênio. É algo que nós pretendemos, não estamos prometendo, nós pretendemos estudar junto à Prefeitura, elaborando uma minuta de convênio, porque isso é possível, dado o que estabelece o decreto número 6.170 de 2009, que trata da realização de acordos e ajustes entre instituições públicas e privadas. Nós nós provocaremos a Prefeitura de Codó nesse sentido. E verificaremos também se essa ação se apresentará como mais vantajosa para a comunidade acadêmica. Do contrário, nós permaneceremos na dinâmica que tem sido trabalhada atualmente. Mas estudaremos uma forma alternativa que talvez possa, isso aí a gente só vai saber depois do estudo, possa se mostrar um pouco mais efetiva. Tá? Esse é o nosso compromisso, estabelecer esse estudo e propor a realização desse convênio, para contemplar não só os estudantes do técnico, mas como também da graduação e pós-graduação. Tá certo? Na questão da residência estudantil, nós temos a proposta de agilizar o estudo e a disponibilização do alojamento da residência estudantil masculina, a que teve seu telhado desabado em 2015, que teve o último pagamento recebido no final de 2018 e que até hoje encontra-se indisponível e os alunos morando em uma estrutura que a gente, na época de agrotécnica, chamava de UEP. Uma estrutura improvisada e inadequada para a questão de dignidade dos nossos estudantes. Então essa
é uma ação que nós nos comprometemos a fazer com prioridade, analisar a situação, porque logicamente nós precisamos analisar, verificar se é seguro colocar estudantes ali embaixo, porque não se entende a demora de liberar essa estrutura para os nossos estudantes, certo? Pretendemos ainda, dentro da assistência estudantil, promover 2 processos seletivos relacionados à assistência primária. O primeiro processo, com 75% das cotas das bolsas de auxílios estudantis no primeiro semestre. E para o segundo semestre, um percentual de 25%. Por que isso? Nós temos alunos que às vezes desistem dos cursos logo no primeiro semestre por falta do suporte institucional, pela demora na realização dos processos seletivos. Então nós precisamos reconhecer o mérito, né, daqueles que conseguiram ingressar logo também nas primeiras chamadas do SISU, nas primeiras chamadas do Enem. Não queremos dizer com isso que os que entraram um pouco depois, né, na segunda, terceira ou quarta chamada ou chamada oral, não vão ter atenção. Pelo contrário, essa é uma proposta que não está fechada, é só uma proposta para a gente discutir enquanto comunidade, para ver se ela atende melhor, tá, às necessidades dos nossos alunos. Porque o que nós temos percebido é que esse modelo único, de ofertar um único edital, não tem sido satisfatório. Tá certo? Então nos propomos a estabelecer esse diálogo nesse sentido. Temos também a pretensão de fazer o que alguns campi do IFMA fazem, porque as boas práticas elas precisam ser reproduzidas, que é a questão de publicação anual de editais de fluxo contínuo para concessão de auxílio financeiro para os nossos estudantes participarem de eventos técnicos, tecnológicos e científicos. Tá? A gente pretende lançar isso logo no início do ano, assim que a gente receber o nosso orçamento destinado à ação 2994, que é auxílio financeiro a estudantes, dentro da Política Nacional de Assistência Estudantil, do PENAS, e possibilitar que os nossos alunos tenham essa progressão, tenham essa soma, né? À medida que eles complementam o seu processo formativo, quando vivenciam outras oportunidades, outras realidades. Dentro da gestão, quer mencionar alguma coisa na assistência estudantil, Chico? Acho que a assistência, a importância da assistência que o Regis colocou é a agilidade. Às vezes o estudante chega, um estudante muito carente, e aí o processo, como ele é feito, gera uma certa demora. E às vezes o estudante ele não tem um recurso para se manter até que ele comece a receber essa bolsa. Então, a ideia também é a gente criar um processo seletivo que seja rápido, né? Que seja ágil, para não ter a demora que a gente vê hoje, né? E fazer com que esses estudantes não desistam por uma causa social. Porque às vezes a gente termina que a gente perde bons alunos por isso, né? O cara chega com todo o gás, com toda a motivação e ele tem que sair porque a sua condição financeira não permite. Então isso é importante, lançar o edital, fazer o processo seletivo mais ágil, mais rápido possível, para que os estudantes consigam de pronto receber a ajuda, né, o auxílio e continuar na instituição, que é o nosso interesse e nosso desejo. Isso tem um impacto direto lá na evasão, né? Então, muitos alunos que saem da instituição porque não conseguem se manter financeiramente. Beleza. A gente vai avançar, pessoal, porque já faltam só 20 minutos agora para encerrar aqui no Facebook. No eixo da gestão de pessoas. Esse é um eixo que muito preocupa assim, aos servidores, né, aos técnicos, aos professores. Nós temos uma proposta de trabalhar isonomicamente as carreiras que integram hoje a nossa instituição, né, que integram o quadro de pessoal efetivo da instituição. Hoje, basicamente, nós temos a carreira dos técnicos administrativos em educação e nós temos a carreira do Magistério Federal. Na sua grande maioria, professores do ensino básico, técnico e tecnológico. Que por uma questão de simplicidade do nosso diálogo, a gente vai chamar de TAI e vai chamar de Magistério Federal. Pretendemos tratar com isonomia essas duas carreiras, né, no que tange a questão dos processos de pesquisa, ensino, extensão, representação institucional, gestão. Tá? E para isso nós propomos 2 núcleos, ou melhor, 3 núcleos. Um núcleo comum, que possa contemplar as demandas das duas carreiras, um núcleo destinado aos técnicos administrativos e um núcleo destinado aos servidores da carreira do Magistério Federal. Por que isso? Por que não tratar todos como servidores? Eu não estou fazendo segregação, pelo contrário, eu só estou apresentando-lhes a realidade como ela é.
nós temos hoje uma lei que trata do plano de cargo e carreira do magistério e temos uma outra lei que trata dos técnicos. São leis totalmente distintas. São carreiras que têm suas particularidades. Tá? Então não tem como conciliar de maneira integral. O que nós podemos fazer e vamos garantir é a questão do tratamento isonômico. E nós estamos cientes dessas particularidades. Citou-se que o fato de ter, por exemplo, um administrador ou um técnico em assuntos educacionais ou um pedagogo, por ser técnico, à frente da gestão da instituição, da diretoria geral, que se implantaria dentro da instituição um regime militar. E não é isso que nós temos a intenção de fazer. Pelo contrário, a nossa intenção é trabalhar uma gestão humanitária, que entenda as particularidades dos nossos servidores e que faça o equacionamento, a equação dos interesses individuais dos nossos servidores com os interesses coletivos. Tá? Essa é a nossa bandeira e é em cima disso que nós vamos trabalhar. Então, assim, no núcleo comum, o que nós propomos fazer junto ao IFMA Campus Codó? Ofertar cursos de aperfeiçoamento e capacitação através do Centro de Formação do Servidor, através de parcerias que podem ser desenvolvidas, inclusive o Núcleo de Extensão em Relações Institucionais, para a oferta desses cursos de capacitação, cursos para preparar os nossos servidores para exercer cargos de gestão, apoio nos processos de qualificação, com a publicação de editais, né? E com o suporte adequado para que os nossos servidores tenham as condições para desenvolver bem esse seu processo de qualificação, apoio à participação em eventos científicos e tecnológicos, apoio nos processos de movimentação, quer seja remoção, quer seja redistribuição. Eu já fui redistribuído. Eu era da UFMA Campus Bacabal quando eu saí da IAF, né, quando eu mudei de cargo. Até outubro de 2014, eu fiquei como técnico agropecuário. E quando eu fui para a UFMA, que eu retornei à minha casa, eu posso destacar a vocês o sentimento que a gente tem. Não existe sentimento melhor do que a gente trabalhar próximo da nossa família, da gente trabalhar próximo da nossa casa. O nosso desempenho é melhorado, a nossa qualidade de vida é melhorada e nós temos a sensibilidade para essas questões. E no que for possível, nós vamos empreender esforços para que os nossos servidores também se sintam contemplados com essa nossa atuação. Temos a proposta de estabelecer a proporcionalidade para a designação e nomeação dos cargos de chefia dentro da nossa instituição. Observando, por exemplo, que nós estabeleceremos preferencialmente a designação de servidores da carreira técnica para aqueles setores em que a atividade é essencialmente técnica, como, por exemplo, DAI, né, Departamento de Assuntos Estudantis, e o Departamento de Produção e Apoio Didático. Não estou dizendo que o professor ele não possa exercer essas funções. Estou dizendo que, preferencialmente, vamos ter um técnico desses setores à frente deles. Certo? Isso como uma ação de reconhecimento e como uma ação de proporcionalidade dentro das carreiras existentes na instituição. Dentro da gestão participativa e democrática, o que propomos na formação da equipe de trabalho é o seguinte: nós entendemos que nós estamos dentro de uma instituição federal de ensino. Nós não integramos uma sociedade secreta, para que a confiança seja o ponto máximo para definir essas equipes. Inicialmente pretendemos formar uma equipe de trabalho para ficar 2 anos à frente da gestão, certo? E antes de encerrar esses 2 anos, colocar à disposição da comunidade tanto o nome dessas pessoas, quanto o nome de outros servidores que porventura tenham interesse em também ocupar essas funções, né? Para que a comunidade acadêmica defina, através de um processo de governança pública, com estabelecimento de critérios, quem poderá participar e quem será a pessoa a ocupar ou a permanecer nos cargos. Isso é gestão participativa. Isso é gestão democrática. Certo? É chamar a comunidade para compartilhar as responsabilidades. Nós estamos numa instituição de ensino. Repito, aqui nós somos guiados pelo que manda o artigo 37 da Constituição Federal de 1988. É legalidade, é impessoalidade, é publicidade, é moralidade, é eficiência. Tá? É moralidade, melhor, o limpo. Nessa questão da gestão participativa e democrática, a gente passa agora para a questão dos núcleos específicos. Dentro da carreira dos TAIs, nós pretendemos ampliar o estudo e a discussão dessa questão da jornada de 30 horas, porque alguns setores já foram contemplados dentro da nossa instituição e outros que ainda têm potencial de terem essa jornada implementada,
ainda não foram adequadamente estudados e discutidos. E nós vamos avançar nessa temática. Pretendemos tratar de maneira isonômica os nossos servidores TAI, né, em relação também aos nossos servidores da carreira do Magistério Federal, nas deliberações relacionadas à pesquisa, ensino, extensão, representação institucional, a questão de exercício de cargo de gestão e nos processos de deliberação também relacionados à inovação tecnológica. No Magistério Federal, temos como propostas implementar os cursos de complementação pedagógica para os nossos docentes que são bacharelados e que ainda não possuem essa formação pedagógica, essa formação didática, certo? Porque isso é essencial para que melhore a atuação desse profissional junto, por exemplo, aos cursos técnicos, né? A gente sabe que o servidor, quando ele possui uma pós-graduação, melhor, o professor, ele se habilita a dar aulas para a graduação. Mas nós temos que entender que a aula da graduação e do curso técnico, ela tem as suas particularidades. E o processo de complementação pedagógica pode colaborar no sentido dessa percepção, no sentido da melhoria dessa prática pedagógica. Pretendemos ainda, dentro da carreira do Magistério Federal, empreender esforços para que os professores tenham a sua carga horária de trabalho semanal equilibrada. Tá? A gente sabe que os professores que são 40 horas, eles podem desenvolver até 20 horas de aulas, né, dentro do contexto do ensino, 10 horas de pesquisa, 10 horas de extensão. E nós sabemos também que nós temos áreas dentro da instituição em que tem vários professores ocupando cargos de chefia. E que aqueles que não ocupam acabam que tendo a obrigação de absorver uma parte dessa carga horária. E nós vamos estudar isso. Isso não é justo. Tem que haver equilíbrio. Certo? Esse é um dos pontos que a gente tecla. Um outro se refere a empreender esforços para que a carga horária de trabalho dos professores seja considerada e seja respeitada conforme estabelece a resolução do Consup número 67 de 2019. A gente sabe que é preciso desenvolver pesquisa, ensino, extensão, mas eu não considero adequado, por exemplo, nós não termos estruturas para que os professores permaneçam os 5 dias dentro da instituição desenvolvendo esses eixos da pesquisa e da extensão, né? Deixa eu melhorar meu raciocínio. Eu não acho adequado ou interessante que eles permaneçam esses 5 dias somente na instituição por permanecer e não consigam desenvolver plenamente a sua atividade de pesquisa e extensão, porque não tem espaços adequados. Hoje o que a gente tem aos professores é a sala de aula, a sala dos professores, onde ficam todos lá. Tente escrever, tente estabelecer um raciocínio com muita movimentação ao seu redor. Isso é difícil. Nós temos a sensibilidade quanto a isso. E nós temos tecnologias educacionais hoje que estão sendo utilizadas, inclusive, para enfrentar essa situação da pandemia, que pode possibilitar a realização de atividades, o acompanhamento. Não estamos dizendo que não vamos estabelecer mecanismos, né, para acompanhar, para dar o suporte. Vamos discutir isso com a comunidade. Mas estamos destacando que nós temos essa sensibilidade. Tá? Falar alguma coisa? Uma pergunta aqui, acho que é até muito importante. Foi perguntado aqui como é que a gente vê a defasagem da fazenda, né? Como que você vê que a defasagem da fazenda tem prejudicado cursos como bacharelado em agronomia, ciências agrárias, técnica agropecuária, agroindústria e alimentos. Perceba que a ausência de uma fazenda experimental bem estruturada, eu não falo aqui, pessoal, eu não comungo hoje, porque eu já fui técnico em agropecuária, já estive muito tempo junto à fazenda e entendo essa questão dos contingenciamentos orçamentários. Eu tenho a visão de que a gente precisa estudar e dialogar a melhor alternativa. Eu não defendo que a nossa fazenda ela tenha uma produção de escala, ou mesmo que ela seja utilizada para abastecer internamente, por exemplo, o refeitório ou os outros cursos. Eu não defendo isso. Mas eu defendo que ela tenha uma atividade mínima para que possa possibilitar, oportunizar aos nossos estudantes, né, uma formação sólida. Imagina nós termos agrônomos que não conseguiram ter contato com culturas anuais, que não conhecem na prática algumas culturas que são econômicas, as principais culturas exploradas economicamente no país, né? O nosso agrônomo ele não vai ficar em Codó. A gente está formando aqui, mas está formando para o mundo. O nosso agrônomo vai para o Piauí, vai para o Tocantins, vai para o sul do Maranhão, vai para o sul do país.
a nossa formação hoje, o que a gente tem oferecido de estrutura, dá uma boa base. Logicamente nós temos um curso que é bem avaliado, né, mas que pode melhorar. O nosso ponto é melhoria, o nosso ponto é melhorar o que é bom e tornar ótimo o que já está bom demais, certo? Então é sempre melhorar. Então eu tenho essa preocupação de que a ausência dessa fazenda, a ausência dessa estrutura, ela possa impactar negativamente a formação desses profissionais. E que nós precisamos olhar para a fazenda com esse ângulo, pelo menos nesse primeiro momento, para que a gente possa entender as potencialidades e as nossas capacidades, para daí evoluir uma visão assim mais ampla, sabe? De, por exemplo, tornar a questão de produzir para abastecer internamente. Isso é uma questão que a gente precisa conversar com o pessoal da área, com a comunidade, para ver se esse é o caminho. Os nossos cursos hoje, eles têm um excelente corpo docente, né? Então a gente tem bons professores, todas as áreas, mas especialmente o curso de agronomia, que é o curso que está citado aqui na pergunta, um dos cursos, é um curso que carece bastante de condições para os professores desenvolverem as suas aulas práticas. E aí, qualquer pessoa, mesmo leiga no assunto, que dê uma voltinha no campus, vai perceber essa carência aí, né? Então, é constante, né, os professores solicitarem essas melhorias não chegam, né? Especialmente para os de agronomia, o técnico em agropecuária, os cursos em que, em tese, precisam dessa estrutura da fazenda para o desenvolvimento das atividades práticas e para o desenvolvimento também das atividades de pesquisa. Então isso aí é notório, né? Só que a infraestrutura... Tem aqui uma outra pergunta em relação ao curso de Ciências Agrárias, né? Eu acho que isso aqui é uma coisa que até eu conversei com o Regis, é um dos cursos que a gente pretende colocar para diálogo com a comunidade, né? Porque esse curso, muitas vezes, ele é colocado como um curso que compete com o curso de agronomia, né? Na hora da seleção dos estudantes. Então é um curso que a gente precisa analisar a viabilidade, né? No sentido de a gente vai continuar com esse curso, se a gente for continuar, é interessante ouvir, né, a comunidade para reestruturar o curso, ou então inserir uma nova oferta de curso, desativando o curso que atualmente existe. Assim, a nossa crítica não é em relação ao curso em si. O curso de Ciências Agrárias é um bom curso, a gente tem ótimos professores na área, a gente sabe que esse curso ele oportuniza uma boa formação. A gente fala isso porque a gente vê no dia a dia uma competição na hora da seleção, na hora do ingresso, entre o curso de agronomia e o curso de ciências agrárias. E às vezes faz com que o curso de ciências agrárias fique esvaziado, mas lógico que os alunos que estão no curso e os alunos que se formaram no curso de ciências agrárias podem testemunhar até melhor do que a gente, né? Sabem que esse curso ele oportuniza para os nossos estudantes uma boa formação. Dando continuidade, pessoal, vou falar agora só dos tópicos aqui de cada, porque já alongou, mas, por exemplo, no eixo da infraestrutura, que é o 6º eixo, nós temos como prioridade restabelecer a via de acesso interno, que é essa questão da ponte, ou bueiro. Isso quem vai definir é um projeto feito por é um estudo técnico feito por um profissional capacitado e com devido registro junto ao Conselho Regional de Engenharia. Pretendemos também disponibilizar com rapidez a questão da residência estudantil, verificar dentro da nossa instituição a modernização de recebimento e distribuição da energia elétrica. Nós temos um problema que já se arrasta por mais de 15 anos. A gente não pode ter um chuvisco, um vento, que falta energia dentro do campus. Os geradores chegaram para suprir uma coisa muito pontual, mas hoje eles têm se mostrado como o principal suporte dentro da instituição. E eu acho que esse não é o caminho. Promoveremos também estudos para saber se é adequado de fato a questão da eficiência, da vantagem da utilização dos grupos geradores nos horários de pico, né, que normalmente varia das 18 às 21 horas. Trabalharemos a questão da telefonia VoIP dentro do nosso campus. Mas perceba que nós estamos desde 2014 a 2015 sem telefonia fixa dentro da nossa instituição. E podem ser apontados uma série de fatores, mas não justifica tanto tempo.
Pretendemos estudar essa questão da telefonia VoIP, como também a implantação dentro do nosso campus de repetidores e amplificadores de sinal de telefonia celular, como uma forma de melhorar a nossa comunicação com a comunidade externa, né? A comunicação individual. Os nossos alunos passam o dia inteiro na instituição e a gente é reconhecedor que os pais se preocupam, que querem saber como que os seus filhos estão. Então a gente tem dentro do segmento da infraestrutura essas propostas, né? A questão de dar atenção aos laboratórios vivos, vamos conversar com o pessoal da área, vamos conversar com a comunidade e ver como que a gente estrutura a nossa fazenda experimental. Porque são laboratórios vivos, são utilizados por quase todos os cursos. Pretendemos explorar a questão dos projetos ambientais, dado o nosso curso também de técnico em meio ambiente. É algo que a gente sente uma carência. Nós temos 200 hectares. Se existe, não é comunicado. Cadê os nossos projetos de gestão ambiental dentro do campus? Nós temos área de reserva permanente, área de reserva legal, área de proteção permanente, melhor. Então a gente precisa demonstrar isso para a sociedade, que nós estamos gerindo bem os recursos naturais que o Campus Codó possui. Inclusive aquele córrego por onde passa, né, por onde existia aquela ponte. Há uma carência de uma atuação institucional mais sólida nesse sentido. Certo. No eixo da administração, uma coisa que na expansão, da expansão, pessoal, nós temos muitos projetos e eu quero chamar a reflexão de você, né, servidor, aluno, técnico, professor, comunidade externa. O cenário nacional já há muito tempo vem demonstrando sinais de que não está bem. O nosso orçamento hoje, a gente diz que é o orçamento que a gente executou em 2010, em 2009, quando a gente vai olhar o contingente que está sendo liberado. Então, os nossos projetos de expansão, sobretudo na área de infraestrutura, eles têm que ser estudados, eles têm que ser debatidos e têm que ter pé no chão. Eu não acho que seja adequado, na altura do campeonato, como a gente tem vivenciado hoje, discutir uma implantação de uma biblioteca com auditório orçada em mais de 8.600.000 reais. Isso é inexequível, pessoal. A gente precisa discutir, a gente precisa estar atento para essas questões. Em detrimento aos laboratórios, né? A gente tem uma carência de laboratórios gigantesca, né? A gente tem uma biblioteca hoje que é pequena, que reconhecidamente precisa ser ampliada, mas no caso dos laboratórios, muitos laboratórios eles são inexistentes. Então, logicamente, dentro de uma lógica de prioridade de uma gestão que se planeja, né, a construção dos laboratórios são muito mais importantes, dada a centralidade de um laboratório para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. E considerando também o fato de que já existe uma biblioteca no campus aí que foi instalada, implantada na gestão ainda do professor Cardoso. Um ponto que é importante dentro dessa infraestrutura, pessoal, é que nós não estamos dizendo que não vamos buscar recursos para o nosso campus. Vamos sim, mas nós pretendemos analisar o que a gente tem de potencial. Nós hoje temos muitas estruturas que não são utilizadas. Há uma potencialidade de adaptar essas estruturas. E isso não demandaria nenhum orçamento de investimento. Com o nosso próprio orçamento de custeio, a gente podia fazer algumas ações pontuais que poderiam melhorar essa questão da falta de laboratórios, de falta de espaços físicos, para que os professores, técnicos e alunos consigam desenvolver suas atividades plenamente. Na administração, pessoal, que é o 7º eixo, a nossa proposta, é estabelecer a governança pública. Dentro do nosso plano de trabalho, a gente explica o que é essa governança pública. Implementar o rodízio de pessoal à frente dos cargos de chefia. Implementar uma gestão estratégica, culminando com a elaboração de um plano plurianual, semelhante ao que a União faz e que possa nortear as nossas ações para os próximos 4 anos. Como exemplo, a ideia é que nesse plano, para evitar a questão de perda de foco das atividades que foram desempenhadas anteriormente, é que o gestor seguinte execute o último ano do PPA do gestor anterior. Certo? É uma dinâmica muito parecida mesmo com a questão da União. É um instrumento de planejamento estratégico, onde se estabelece um horizonte e várias metas e objetivos para serem alcançados. Temos a proposta de estabelecer também o orçamento participativo e, dentro da responsabilidade social corporativa, dar mais atenção aos agricultores familiares, dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar e dentro do nosso próprio orçamento de custeio, aumentando os percentuais mínimos de forma gradual, para que até 2024 nós saiamos de 30% para um percentual de
45%, percentual mínimo para a aquisição desses gêneros alimentícios. Assim, nas considerações finais, o que a gente destaca é que esse plano que a gente apresentou para vocês não é um plano fechado, ele é apenas um representativo de um pouco assim, da nossa visão institucional. Quero destacar a vocês que estamos num processo democrático e que nós estamos profundamente torcendo para que o melhor para a nossa instituição se sagre vencedor desse processo, né, que engrandece a nossa instituição. Desse modo, eu quero destacar também o seguinte: nós temos candidatos de bons currículos, como eu já mencionei, mas estamos agora escolhendo e iremos escolher um gestor. E para esse cargo, para essa função, eu posso dizer para vocês, sem arrogância, sem querer me engrandecer, eu tenho um preparo para executar isso. Tenho um preparo de formação e tenho um preparo de experiência profissional junto ao IFMA, junto à Agrotécnica. Quem conhece, quem me acompanhou a minha trajetória desde estudante, sabe do meu compromisso e da minha responsabilidade. Assim, o que eu peço é que no dia 12 de agosto agora, você possa nos dar o seu voto de confiança e votar em Regis Alves para o cargo de diretor-geral, para que juntos possamos construir o campus que queremos. Certo? Eu muito obrigado a todos que se fizeram presente nessa live. Recebam o meu profundo e sincero agradecimento e um bom dia. Para saber mais informações da nossa candidatura e dos nossos planos de trabalho, acesse o nosso website e as nossas redes sociais que vão aparecer na descrição desse vídeo. Muito obrigado!